Pare de tentar ser original e aprenda a roubar como um artista. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Sobre a necessidade de você roubar as coisas dos outros para conseguir fazer o seu negócio digital decolar. E roubar, eu não estou falando em roubar ideias, e sim em roubar métodos que já existem, métodos que já são validados, para que você consiga, desde o início, fazer o seu negócio andar. E o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo quando estão começando é querer criar uma coisa genial, criar uma ideia que ninguém inventou ainda. Só que isso não existe. E tem uma frase aqui nesse livro, Roube como Artista, que é a ponto de partida para essa conversa que a gente está tendo hoje, que eu destaquei e eu vou ler aqui para você. Aproveite o seu anonimato enquanto durar. Use-o. Isso aqui é muito importante porque ele serve para ir contra uma das coisas que as pessoas mais buscam, que é viralizar. As pessoas querem viralizar a todo custo, mas qual é o problema disso? No início você é ruim no que você está fazendo. Então você precisa aproveitar o seu anonimato, você precisa começar a vender para poucas pessoas. Por quê? Imagine que você criou o seu primeiro produto digital, seja um curso, seja um e-book, seja o que for. Ele não vai estar bom o suficiente. Porque se ele tiver bom o suficiente, é porque você demorou demais para colocar ele para vender. O seu primeiro produto ele não pode ser muito bom. Se você colocou um produto perfeito para vender, é sinal que você segurou muito ele, que você não lançou ele no tempo certo. Porque tudo precisa de melhoria. Principalmente no mercado digital, que é tudo muito rápido. Então, aproveite o seu anonimato, porque se você fizer uma oferta muito boa por acaso, criou um produto certo para a pessoa certa e seu produto for ruim, você vai dar um tiro no pé. Porque no lugar das pessoas ficarem satisfeitas com a sua entrega, elas vão ficar chateadas, elas vão ficar tristes porque você não entregou algo bom o suficiente para ela. Então, aproveite o seu anonimato, porque você precisa ficar bom. E voltando para a coisa do roube, né, de você roubar a ideia, tem uma frase aqui, eu não sei se eu vou encontrar, que ele diz o seguinte, basicamente, eu não vou achar aqui, se você roubar uma coisa de uma pessoa, tipo uma ideia de uma pessoa, você está plagiando uma pessoa. Se você roubou ideia de 10 pessoas diferentes e criou uma coisa sua, aí você foi genial. Você não foi um ladrão, você não foi um plagiador. Só que, quando a gente fala de método de negócio, aí tem um porém, né? Porque às vezes você pensa, mas eu não vou fazer igual o que fulano fez. Mas se você comprou o curso dessa pessoa, seja um livro, na verdade, você comprou o método, você está comprando o direito de usar aquela estratégia. Você aprende com a pessoa como é que você vai fazer. E às vezes uma estratégia, por mais simples que seja, às vezes você cria um e-book, coloca no tráfego pago usando uma técnica de copy, por exemplo, do A Big Idea, né? Ou seja, você cria uma grande ideia que vai fazer com que você consiga vender aquele seu produto através de tráfego pago. Estratégia super básica. Você não precisa ter um funil de 10 níveis. Você sabe assim, tem gente que diz, você precisa ter um order bump, um upsell, um funil com isso, com automação. Cara, para começar você não precisa disso, você precisa do básico. É um produto e uma oferta. E um meio para você fazer essa oferta chegar na pessoa e ela conseguir assistir o seu produto ou ler o seu produto. Simples assim. Então, roube as ideias das pessoas. Roube as ideias que já estão aí. As ideias que eu falo são os métodos, são as estratégias. Você não precisa criar nada novo. Comece o seu negócio com o básico, com uma coisa simples. E saiba que você está pronto para fazer a coisa acontecer. Comece. Simplesmente comece. Não espere. Eu sei que dá medo no começo, principalmente porque você já ouviu pessoas dizendo que você vai ficar milionário, você vai fazer isso, você vai ganhar dinheiro dormindo. Até dá para fazer isso, mas não no começo. No começo você vai ter que trabalhar bastante e você vai levar um monte de nãos. Você vai levar um monte de, sabe assim, de pessoas que vão entrar na sua página de venda e não vão comprar o seu produto. Ou pessoas que vão comprar o seu produto e vão pedir reembolso. O primeiro reembolso é memorável. Você nunca vai esquecer. Porque você tem aquela sensação de que vendeu uma coisa e depois a pessoa desistiu da venda.
O meu primeiro reembolso foi numa mentoria. Eu vendi, aí na primeira sessão eu fiz uma entrega que eu achei boa. E eu acho que foi tão boa que o cara foi lá na Hotmart e pediu reembolso. Ou pode ter sido exatamente o contrário do que o cara queria. Talvez não tenha sido tão bom assim. Eu acho que foi boa, mas pode ser que para ele não tenha sido. Pode ser que para ele tenha sido... Ele tenha criado uma expectativa muito alta e eu não tenha entregado. Então imagine que se eu tivesse começado muito grande, se eu tivesse colocado muito dinheiro, uma estratégia mega power e tivesse vendido 10, 100, sabe, 1000, eu teria tido uma frustração tão grande que talvez eu tivesse desistido. Mas, ao contrário disso, o que é que eu pensei? Onde foi que eu errei? O que é que eu preciso melhorar para que isso não aconteça mais? Então, você começar pequeno, você aproveitar o seu anonimato, é isso. E não tenha medo de usar estratégias simples, usar estratégias que outras pessoas criaram. Lá na frente, quando você já dominar várias estratégias, você começa a criar o seu método. Não se preocupe em parecer grande. E se você não sabe como identificar no que você é bom, o que você pode vender, tem uma ferramenta que eu uso, que é o Ignitor, que é o ponto de ignição. Nele você vai encontrar o que você é bom, o que você pode ser pago e o que você gosta de fazer. São 3 pontos em que, na hora que você encontrar esse ponto de encontro entre eles, você encontra o seu ponto de ignição para começar. Por que você precisa conectar esses 3 pontos? Primeiro porque você precisa que tenha gente para comprar. Você precisa que as pessoas queiram pagar por essa coisa que você quer fazer. Segundo ponto, que é tão importante, é você gostar daquilo, porque você vai ter que superar o período de construção. Não caia na falácia de que é rápido e que é fácil. Esse é trabalho. E se você tem pouco tempo, você vai demorar um pouco mais para conseguir atingir o resultado que você deseja. Então você precisa gostar para que isso não seja cansativo e não seja desgastante. Por último, e talvez o menos importante, é você precisa ser bom naquilo. Por que talvez o menos importante? Porque existe uma segunda linha de pensamento que é: você pode documentar a sua jornada. Você pode começar com o que você tem e você vai documentando a sua evolução, a sua jornada, para aí sim você chegar no nível que você deseja. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, e se você quer continuar aprendendo comigo, dê uma olhada no desses 2 vídeos. Inclusive um deles é onde eu ensino como você preencher o seu Ignitor. Até mais. Sou Franco e a gente se vê no próximo. Valeu.